Mister, boa noite. Sobre o jogo, o que dá para falar em relação a essas mudanças, né, que foram feitas antes da partida? Qual que foi a ideia para você colocar isso dentro de campo, para colocar em relação a essa estreia na Copa Sul-Americana? E como você viu, né, todo esse aspecto após essa derrota por 1-0? Obrigado. Bem, boa noite a todos. Eu acho que o jogo foi um jogo bem jogado. Não foi um jogo muito bem jogado, foi um jogo muito de luta, de entrega, e já sabíamos disto, não é? Nós entramos com muitos jogadores que têm essa característica mais de agressividade, de luta, porque sabíamos que queria ser um pouco assim. Depois, na segunda parte, acho que melhoramos. O início da segunda parte foi o nosso melhor período. E depois, na PAL, voltamos a perder um pouco em grado. O adversário foi mais intenso e acaba por ser feliz numa bola parada que tem duas ressaltos antes da bola entrar. Jardim, aqui. A postura hoje do time, ela foi condizente com um jogo de Copa, um jogo importante, diante de um adversário que vem tendo muita dificuldade no campeonato local? Com certeza que a União está com dificuldade, mas sabemos que tipo de jogos são estes. Nós não conseguimos nos impor em nenhum momento. Como eu disse anteriormente, foi um jogo de luta, um jogo não bem jogado, mas um jogo com intensidade, com muitos duelos. No primeiro tempo tivemos muita dificuldade a circular, o adversário sempre a pressionar. No segundo tempo melhoramos um pouco, depois na parte final quebramos, mas é este tipo de adversários que temos que ter a mentalidade que este jogo é totalmente diferente do jogo do Mirassol ou um jogo para o campeonato do Mineirão. É um jogo de luta, é um jogo de intensidade, e nós, para jogarmos bem, temos que recuperar a bola e ter a bola. E hoje não conseguimos equilibrar nessa intensidade e não conseguimos, em termos de qualidade de jogo, nos impor. Leonardo, buenas noches. Julio César Canteros. Le quería consultar si en algún momento lo sorprendió la dinámica y la intensidad que imprimió Unión sobre Cruzeiro. Não, claro que não. Nós sabemos que jogar aqui na Argentina, não só com a União, mas com todas as equipas, eles vão apalear muito, vão lutar, vão ter intensidade. É um jogo próprio das equipas argentinas, nós sabíamos disso. Tentamos equilibrar em termos de intensidade, colocando os nossos jogadores também mais intensos, e acabamos por ser castigados. Não foi numa bola parada, um problema que nós tentamos corrigir, que é o jogo aéreo das bolas paradas. Professor, em relação a algumas escolhas, por exemplo, eu queria que você falasse sobre Lautaro, que há muito tempo não jogava, o Christian, por exemplo, também, que entrou e teve essa oportunidade, que no último jogo do Mirassol não estava também, né, pelo menos no banco. Como que está sendo esse trabalho com esses atletas? O Lautaro, que sabemos que o ano passado teve algum probleminha ali físico, e esse ano também na pré-temporada precisava fazer algo melhor, e como que você viu também a atuação desses atletas? Olha, se fizermos uma análise fria, acho que esses dois jogadores tiveram, não soberbos, mas acho que tiveram bem. O Lautaro, enquanto teve uma agressividade na frente de ataque, conseguiu pressionar o adversário, lutou bastante. Com a saída dele perdemos um pouco essa intensidade da frente. O Caio não conseguiu transmitir a mesma intensidade que o Lautaro estava a fazer. Em relação ao Christian, fez o papel dele no corredor, defendeu, trabalhou bem no corredor, teve algumas situações de ataque. Não era fácil de jogar, mas são os nossos jogadores. As pessoas não podem esquecer que são os nossos jogadores que temos no Cruzeiro, é os jogadores que a gente quer que evoluam para, em termos de presente e de futuro, ter mais sucesso.
Hoje eu acho que o empate podia justificar-se, mas é preciso ter atenção. Mais do que o canto, penso que facilitamos no lançamento de linha lateral antes do canto, que deu o escanteio, que deu o gol, porque o escanteio é um ressalto, é 2 ressaltos consecutivos. Era mais difícil de controlar e penso que no lançamento lateral antes, que antecede o escanteio, podíamos ter mais cuidado. Jardim, em relação a sábado, você trocou peças, mas manteve o esquema. Você pretende ir com esse esquema ou pensa em algumas variações para se adaptarem também às peças que hoje tem o elenco do Cruzeiro? Não, com certeza que nós jogamos 2 avançados, os primeiros 60 minutos, 65. Depois, com a entrada do Eduardo, jogamos 2-3-1, só como um avançado para preencher mais o meio campo. Estes 2 sistemas que nós trabalhamos mais. Muito obrigado, Jardim. Obrigado a vocês. Muitas graças.